Biotecnologia é a tecnologia baseada nas ciências biológicas que explora em qualquer nível, seja no nível molecular, celular, a ecologia, a biodiversidade, a fim de ajudar a melhorar a vida e a saúde das pessoas. E dentro da biotecnologia, temos o biocombustível. E o que é o biocombustível? Ele é uma fonte renovável de energia, que vem a ser uma forma mais econômica e mais ambiental. O biocombustível pode ser produzido a partir de processos sob biomassa, como por exemplo a cana-de-açúcar, o milho e as algas, como vamos ver a seguir. Sendo que os biocombustíveis mais utilizados são o bioetanol e o biodiesel, que promovem a locomoção dos veículos. E com a demanda de energia crescendo aceleradamente, buscou-se por novas fontes de energia a fim de suprir a demanda da população, visto que a maioria dos combustíveis eles têm origem fóssil e isso gera muitas disputas territorialistas e comerciais. Sem contar que estes mesmos combustíveis que têm origem fóssil, eles são responsáveis pela emissão de gases que intensificam o efeito estufa, que é o aquecimento da atmosfera terrestre, que vem a causar tantos impactos para a humanidade e para todo o meio ambiente. E levando tudo isso em consideração, foi aí que pensaram no movimento Energia Verde, que une fontes de energias renováveis, limpas, mais a sustentabilidade, e aonde é que as algas entram em ação. Pesquisas recentes indicam que a produção de biodiesel a partir de microalgas poderá mudar radicalmente o mercado do biocombustível. Com um potencial de produção de óleo muito superior por área equivalente de cultivo do que as culturas tradicionais produzidas em terras e utilizadas na produção do biodiesel, as microalgas despertam o interesse mundial e as pesquisas e estratégias dos investidores, que elas são na maioria mantidas em segredo. Enquanto a soja vem a produzir de 0,2 a 0,4 toneladas de óleo por hectare, o pinhão-manso produz em média de 1 a 6 toneladas de óleo por hectare, já o dendê de 3 a 6 toneladas de óleo por hectare. Pesquisas afirmam que com 1 hectare de algas pode-se produzir 237 mil litros de biocombustíveis, ou então alguns ainda afirmam que uma superfície equivalente a 1 hectare semeado com algas pode-se produzir 100 mil litros de óleo. Sendo possível cultivar as algas em águas salgadas ou doces, em ambientes que disponham de muito calor e luz abundante. Podem também ser produzidas em tanques abertos com profundidade de pouco mais de 10 centímetros e alimentadas com dejetos de suinocultura e águas residuais de esgotos. Além disso, sua produção não requer o uso de adubos químicos, a sua massa pode ser duplicada várias vezes ao dia, a colheita pode ser diária, o cultivo ele pode ser realizado em zonas áridas e ensolaradas, inclusive em regiões desérticas, e o seu cultivo em tanques com água do mar vem a minimizar o uso de terra fértil e de água doce potável. Produção bioetanol. O etanol ele pode ser obtido a partir das algas através da conversão do amido e da celulose, uma vez que são ricas em polissacarídeos e possuem paredes celulares finas. Baseiam-se basicamente na fermentação dos açúcares. A produção segue alguns processos, como o crescimento das algas em meio de aquacultura, a colheita das algas de modo a constituir uma reserva de biomassa, o início da decomposição para que ocorra a ruptura das paredes celulares e a libertação dos polissacarídeos, a sacarificação do amido, a fermentação da biomassa em decomposição,
sendo que os micro-organismos utilizados são na maioria das vezes as leveduras da cerveja ou bactérias geneticamente modificadas, e por último, a separação do etanol formado da restante da solução de fermentação. Produção biodiesel. As algas são plantadas em sistemas de lagoas abertas ou fechadas. Uma vez que as algas são colhidas, os lipídios ou óleos são extraídos das paredes das células das algas por meio da prensagem de óleo. E até 75% do óleo das algas pode ser extraído através da prensagem. O processo de prensagem ele pode ocorrer por dois métodos diferentes. O primeiro, o método com solvente hexano, que combinado com a prensagem extrai até 95% dos óleos das algas. Primeiro, a prensa extrai o óleo e depois a sobra das algas é misturada com o hexano, que é filtrada e limpa para não deixar nenhum químico no óleo. O segundo é um método de fluidos supercríticos, que ele extrai até 100% do óleo das algas. O dióxido de carbono ele age como um fluido supercrítico quando as substâncias é prensada e aquecida para mudar a sua composição tanto para líquido quanto para gás. E é nesse ponto que o dióxido de carbono ele é misturado às algas e quando combinados, o dióxido de carbono ele transforma totalmente a água em um óleo. Esse equipamento e esse trabalho extras fazem desse modo ser um pouco menos popular entre os outros. Uma vez extraído, o óleo é refinado usando-se cadeias de ácidos graxos em um processo chamado transesterificação. Isto cria um combustível biodiesel combinado com o glicerol. Essa mistura é então refinada para remover o glicerol e resultando então no produto final de biodiesel de algas. Os táxons mais utilizados para a produção do bioetanol quanto do biodiesel são Sargassum, Glacilaria, Euglena gracilis e Primnesium parvum, dentre outras macroalgas. Apoio financeiro. Para o território brasileiro, temos como Petrobras, universidades federais, como a do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o CNPq, ministérios como da Ciência e Tecnologia e da Pesca e Agricultura. Indo para o internacional, temos países como Japão, Estados Unidos, Israel, Alemanha, Portugal, Suíça, Argentina e Espanha, sendo seus investidores o Royal Dutch Shell e HR Biopetróleo e o Office of Bioenergy Technologies. E para estes, sendo tanto internacional quanto nacional, investem de 3 a 4,5 milhões em pesquisas. Reflexão. As algas em números. Cerca de 25 milhões de toneladas de algas foram produzidas em 2014. E em 1950, a produção era quase inexistente. Quase 10 mil espécies de algas marinhas foram contabilizadas. E entre 50% e 70% do oxigênio na atmosfera é produzido por plantas marinhas, macroalgas e fitoplânctons, embora alguns cientistas estimem que a quantidade de fitoplânctons tenha decrescido 40% desde 1950, devido ao aquecimento dos oceanos. Macrocystis perifera, também conhecida como alga gigante, pode crescer mais de 50 centímetros por dia. E 180 mil toneladas de algas marinhas foram importadas pelos Estados Unidos em 2016. Vendo tudo isso, poderão as algas ser o petróleo de 2050?